O apóstolo Paulo é, sem dúvida, como a própria palavra diz, um vaso escolhido por Deus. E tem experiências extraordinárias em sua vida. Se você quiser saber mais dos sofrimentos de Paulo, você deve abrir essa carta mesmo, de 2 Coríntios, no capítulo 11, e você vai ver uma relação de problemas que Paulo enfrentou ao longo da vida dele. Paulo teve grandes dificuldades, de todo tipo, de todas as maneiras possíveis. E há especulações, 1000 especulações, sobre o que seria o tal do espinho na carne de Paulo. Fofocas que vocês não têm ideia. Crente também faz fofoca, sabia disso? Um monte. Tem gente que acha... deixa para lá, depois você procura no Google, você vai ver um monte de coisa lá. Mas muitas especulações são refletidas sobre isso. Mas eu quero destacar algumas dificuldades que Paulo teve em sua vida. Bem, você sabe que ele primeiro perseguiu os cristãos. Paulo era um grande fariseu, um mestre da lei. E ele, doutor da lei, achava que os cristãos, na verdade, estavam deturpando a verdade da lei. E estava perseguindo os cristãos e teve o manto daqueles que apedrejaram a Estevão do seu lado. E isso foi um grande marco na vida de Paulo durante todo o seu ministério. E Paulo conseguiu até cartas de recomendação para perseguir os cristãos lá longe. E ele foi então de Damasco, você sabe aquele caminho de Damasco, para perseguir os cristãos. E no meio do caminho, volta ao meio-dia, uma luz aparece e o cara cai no chão. Alguém diz que ele caiu do cavalo, não tem cavalo na história, mas sempre que eu desenho isso, tem um cavalo lá e o Paulo caiu do cavalo. Ele vê aquela luz, pergunta quem é, e no meio daquela luz, ele ouve: eu sou Jesus, Nazareno, a quem você persegue. Paulo fica cego, você sabe bem da história, vai para Damasco, e enquanto ele está em Damasco, Ananias tem uma visão extraordinária em que o anjo de Deus fala: encontra Paulo na rua direita, desse jeito. Aí o Ananias ainda argumenta com o anjo, mas Paulo é o cara que está, não é o ceifador não, é o homem que mata os cristãos. E Deus fala então para Ananias que Paulo é um vaso escolhido, e agora de perseguidor dos cristãos, ele passa a ser perseguido pelos judeus, duvidado pelos cristãos, porque as pessoas, óbvio, não vão acreditar, não vira casacas, não é? Perseguia. No dia seguinte começa a falar de Jesus, que história é essa? Mas não foi no dia seguinte. Paulo se afasta e faz uma conexão de todo o ensinamento que ele teve do Antigo Testamento e descobre que Jesus, que ele encontrou no caminho de Damasco, é o Jesus das Escrituras, e dá a nós vários dos seus livros uma aula de Antigo Testamento, mostrando que Jesus é a profecia se tornada realidade, quando se torna realidade. Então Paulo é expulso de Antioquia, Atos capítulo 13, e você sabe que ele desce no cesto. Paulo é apedrejado, quase morre por ser apedrejado, Atos capítulo 14, mas toda essa relação você vê perfeitamente em 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 32 e 33. Na Macedônia, ele foi açoitado, preso e amarrado num tronco. É a história de Paulo e Silas, lá em Atos 16, em que Paulo, que era cidadão romano, não poderia passar pelas chicotadas, vocês sabem disso. Mas Paulo passa por todo esse processo, porque argumenta, então, mas ele já tinha apanhado, já tinha tomado as pancadinhas dele lá, né?
injustamente canta meia-noite. Pastor Novaes um dia desses falou que é muito lindo essa história, em que ele canta com Silas e fazem um dueto extraordinário, mas só para você entender que ele passou por todas essas dificuldades. Paulo é perseguido pelos judeus em Tessalônica, porque ele havia pregado Cristo na Bereia. Então os judeus saíram da cidade vizinha e foram atrás de Paulo, vamos pegar esse cara. Ele era perseguido desse jeito. Paulo foi, em Atos capítulo 19, cercado para ser espancado, mas como não um passe de mágica, mas com uma estratégia de desenho animado, saída pela direita, ele foge daquela pancadaria e permanece inteiro. Atos capítulo 19. Paulo sofre um naufrágio em Mileto, e parece que todo mundo vai morrer, mas Deus fala com ele, não vai morrer ninguém. A gente sabe da história, sabe que Paulo falou, sabe que Paulo orou, mas ele estava no barco, ele estava com medo igualzinho os outros, igualzinho as outras pessoas, mas Deus resgata, livra Paulo daquele naufrágio. E você sabe que depois disso ainda tem uma mordida de cobra, que todo mundo acha que vai morrer e não morre ninguém. Bem, o que eu quero destacar a vocês é que Paulo, que escreve a segunda carta aos Coríntios, sabe do que está falando. Não é uma teoria. Não é uma teoria. Ele, Paulo, experimentou na carne o que ele diz aqui em 2 Coríntios capítulo 4. Mas é interessante que Paulo fala isso com muita segurança, porque em 2 Coríntios ele precisava defender seu apostolado. E o apostolado de Paulo é defendido pelo que ele já havia feito e pela forma como Deus se manifestava na vida dele, Paulo. Eu creio que muitas vezes os nossos discursos são vazios. A gente fica com uma teoria de ser crente. E ser crente é mais do que isso. Ser crente é, como Paulo está dizendo aqui, como ter um tesouro dentro de vasos de barro. Sabe de uma coisa? Eu e você somos barro. Vasos feitos de barro. Todos nós, aqui, e quem também está assistindo na internet, você, coloque isso na sua cabeça, você é feito de barro. O valor que você tem está dentro de você. E na hora que eu abro o coração para Jesus, Ele entra nesse meu coração, e aí esse vaso de barro passa a ser um vaso de honra. E lembrem-se da história que Jesus contou sobre o reino dos céus. Mateus capítulo 13 diz, Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. E é muito interessante que eu fui fuçar esse negócio de vaso, de tesouro em vasos de barro. Eu não sei se todo mundo sabe, mas para a gente isso aqui é tão distante. E a gente tenta fazer conexão com o nosso tempo, mas naquela época não tinha banco, né? Então as pessoas pegavam dinheiro, pegavam coisas de valor e colocavam em vasos muito simples. E enterravam esses tesouros para serem usados mais à frente. Esse negócio foi tão levado a sério que você sabe que lá em Qumran, lá nas cavernas de Qumran, encontraram um cemitério de textos bíblicos. Os textos estavam dentro de vasos, enterrados em vários locais dentro daquelas cavernas de Qumran. Porque o texto, depois que ele começava a se deteriorar, ele era então enrolado, colocado num vaso e reescrito e enterrado, porque ele tinha um valor de um tesouro. Agora preste atenção, as pessoas também tinham terrenos e enterravam seus tesouros naqueles terrenos. E Jesus está dizendo em Mateus
que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Vejam se isso não faz conexão perfeita com o que Paulo está falando. Nós somos vasos de barro com um tesouro dentro de cada um de nós. Nós temos o reino aqui dentro de nós, mas somos frágeis, somos falhos, somos frágeis. E o valor não está no vaso, o valor está no conteúdo do que o vaso carrega. Então o valor de uma pessoa não é o que você vê, o valor de uma pessoa é o que você não vê. Então, cristão de verdade é a pessoa que é um vaso de barro, mas que carrega dentro de si um tesouro que não tem preço. Que tesouro é esse? É só você voltar nos versículos anteriores de 2 Coríntios e você vai descobrir que Paulo está falando do Espírito de Deus que habita em nós. Esse é o tesouro. Se você tem o Espírito de Deus habitando dentro de você, você tem que olhar para dentro e falar: eu sou frágil, mas eu carrego em mim um tesouro que não tem preço. O Deus do universo, o Senhor de tudo, o Senhor que criou as coisas pela sua palavra, habita dentro de mim. E eu gosto muito, muito, muito dessa ilustração de Paulo. E aí, depois que o Paulo falou, nós todos que temos a Cristo, temos esse tesouro em vasos de barro, veja o versículo 7, para mostrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Isso é favor que nós não merecemos, não fazemos nada para merecermos isso, mas Ele nos dá, pela sua graça, pela sua bondade. Agora você deve estar olhando essa bola aqui e falou que esse cara está botando essa bola de criança aqui na frente. É só para dizer para você que a bola é toda vazada, ó. Dá para ver que tem um buraco aqui? Todo mundo já viu, né? Um buraco. Não tem muita resistência. Se eu fizer a força assim, eu acho que eu não, mas mais forte igual o Francisco vai quebrar. Eu acho que até eu, cara, fiz assim, olha lá, pediu arrego aqui. Se eu forçar, ela quebra. E tem um encaixe aqui. Mas o que Paulo está dizendo é que esse tesouro que nós temos é o pneuma, de onde vem espírito. E quem tem bola, quem sabe, quem gosta de bola, todo mundo já foi criança, gosta de bola. Algumas bolas você aperta, quando você solta, ela volta ao normal, não é? É ou não é verdade? Se você nunca fez isso, experimente fazer. Então você aperta, pressiona a bola e ela volta ao normal, porque o ar que está dentro dela vai se expandir e ela vai voltar ao normal. Quem gosta de futebol sabe bem o que é isso, né? Os peladeiros, ó, o Osmar olhando para mim lá, é um peladeiro aquele lá. Então a gente jogava bola, nos intervalos sempre tinha um gaiato que sentava em cima da bola. Aí a gente falava: você vai estragar a bola, porque a bola vicia ficar naquele formato, se ela não está bem cheia. Mas se ela está cheia, o cara não vai querer ficar sentado nela. É muito interessante. A isso, os psicólogos usaram essa ideia dos corpos serem pressionados e voltarem ao estado normal de resiliência. Que você pressiona alguma coisa e depois que você solta, ela volta ao estado normal. E é o que eu leio aqui. Paulo está dizendo que nós não somos uma bola furada, com aparência bonita, alegre, colorida, mas sem resiliência nenhuma. Paulo está falando que esse tesouro que nós temos é que faz de nós quem nós somos. E eu tenho certeza que todos aqui que já tiveram experiência com alguém que teme a Deus, que você admira,
você fica se perguntando como é que a pessoa conseguiu atravessar esse vale imenso. É porque não apenas o Senhor estava do lado dela, mas é porque ele era vaso preenchido com o Espírito de Deus. Estou dizendo isso por razões muito óbvias que a maioria de vocês aqui sabe, mas é o que me faz ficar em pé aqui, agora, nessa noite. Todos nós somos vasos carregando tesouros dentro de nós mesmos. Agora deem uma olhada nas expressões de Paulo para falar das bolas. Eu acho isso muito interessante, porque eu leio algumas coisas nesse texto que são interessantes. Porque Paulo vai dizer assim: de todos os lados somos pressionados. Somos pressionados, mas não desanimados. Então é igualzinho eu estou falando com você, a bola pressionada, mas a gente não se entrega, a gente é teimoso. A gente tem uma pressão, mas essa pressão não nos esmaga. Porque a gente tem um tesouro dentro. Depois ele vai dizer que nós ficamos perplexos, mas não desesperados. A gente fica surpreso com as coisas que acontecem à nossa volta, mas desesperados não. Desesperado é quem não tem esperança, mas quem tem esperança pode ficar perplexo com o que acontece. Mas ele diz que mesmo diante da dúvida, diante da insegurança, o próprio Paulo diz que nós não ficamos desesperados. A gente não perde a esperança. Porque, como Paulo diz aos Romanos, Paulo diz que Abraão, mesmo contra a esperança, teve esperança em Deus. E ele estava falando de um corpo mortificado que foi milagrosamente, miraculosamente transformado num pai de uma grande nação. Então a gente fica perplexo, mas desesperado nunca. Somos perseguidos. Já imaginou uma pessoa perseguida? Eu falei para vocês aqui que Paulo foi perseguido de uma cidade a outra. E uma pessoa perseguida é uma pessoa acuada, uma pessoa presa, uma pessoa angustiada porque não tem saída. Mas como Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 1, Paulo vai dizer que quando ele se sente perseguido, ele olha e percebe que está abrigado pelo Senhor, preenchido por Ele e abrigado por Ele, porque está fazendo a obra que tem que ser feita. Depois Paulo vai continuar, ele fala pelo menos 4 coisas interessantes aqui. Depois ele vai dizer que nós ficamos abatidos, mas não destruídos. E o meu esboço aqui é muito curioso, que eu coloquei: a gente se sente um caquinho, a gente se sente uma coisinha frágil, as peças estão fora do lugar, mas Deus vai colocando cada uma no seu tempo, no tempo próprio, no lugar, e vai nos renovando, porque Ele vai dizer que nós somos abatidos, mas não destruídos. Ele vai brincando, se eu posso dizer assim, o tempo inteiro com essa coisa de sou pressionado, mas eu não estou entregue, sou perseguido, mas eu me sinto livre, fico perplexo, mas eu continuo firme, eu teimo em ficar certo, eu me sinto abatido,
mas eu sou tonificado, confiante e expressivo, porque eu sou um vaso preenchido pelo poder de Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E Paulo vai concluir dizendo que ele podia dizer isso, olha que coisa interessante: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo. Eu acredito nisso, plena e confiantemente, porque vai chegar um dia em que todos nós vamos morrer aqui, mas aqueles que têm esse tesouro escondido dentro de si vão brotar novamente diante do Senhor na sua glória. Aqueles que já experimentaram esse Jesus que dá sentido à nossa vida, vão experimentar a vida com sentido para sempre. Para sempre. E isso não começa lá, isso começa aqui, começa agora, e começa em mim. E é o que Paulo está dizendo. Paulo está muito confiante, muito seguro, que nós somos tesouros, barros, vasos com tesouros escondidos dentro de si. Eu queria convidar você essa noite a pensar o que você carrega dentro de você. É uma teoria sobre o cristianismo. O que é que você carrega dentro de você? É um conceito sobre o que é ser ou não cristão? O que é que você carrega de verdade dentro de você? É a confiança plena de que Deus está com você todos os dias? Então não tem o que temer. Não tem o que temer. E mesmo se tiver o que temer, a gente tem a quem recorrer. Olha que coisa legal. Se eu tenho o que temer, eu tenho a quem recorrer. E eu olho para dentro e penso, eu trago comigo um tesouro. O Espírito de Deus habita em mim. Então, o que eu trago no corpo, as marcas que eu trago no corpo, diz Paulo, são só uma referência do que Deus vai fazer comigo, com o corpo completamente diferente, com o corpo completamente transformado, com um corpo que é só esse Espírito habitando em mim, num corpo redimido. E você que ainda não experimentou isso, eu queria convidar você a pensar muito bem no que é que você está fazendo com essa dádiva que você recebeu do céu, que foi Jesus vir, Jesus morrer, Jesus ressuscitar, e agora esse Cristo ressurreto vai dizer no Evangelho de João, que vai mandar o Espírito dele para habitar conosco, para que, quando ele retornar, esse Espírito faça conexão com ele, e a gente esteja com o Senhor para sempre. Se você não experimentou isso, pense bem nisso. Isso não é uma teoria, isso é uma realidade. E essa teoria não, vou repetir, não nos isenta de problemas. Não nos isenta de problemas. A oração não é um escudo protetor em que fala nada vai acontecer com você. Não é isso. Porque se fosse, Paulo não teria passado por tantas dificuldades. Porque se fosse, ele não teria espinho na carne. Mas Deus falou para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu penso que eu sou forte, então eu sou fraco. Se eu me sinto fraco, então eu sou forte, porque o Espírito de Deus habita em mim.
Eu precisava compartilhar isso com os irmãos nesta noite e queria convidá-los a cantar dessa liberdade que nós temos. Toda a verdade que eu conheci está em Cristo. Eu já recebi essa liberdade e eu vou cantando essa liberdade. O seu amor me perdoou, o mesmo amor que me perdoou também pode me salvar. A sua graça que me alcançou, a minha vida pode mudar.